Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar para todos informações técnicas numa linguagem mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso. E também temos o objetivo de ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o projeto Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Aproveito também para pedir o seu apoio clicando no like, no joinha, tá? Inscrevendo no canal e também clicando no sininho. O vídeo de hoje é sobre o mosaico em rosa do deserto. Como identificar esse problema e como controlar o mosaico nestas plantas? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. O livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Este é o primeiro vídeo que eu estou fazendo sobre problemas com viroses. Eu irei fazer mais e dar uma sequência nesse vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas perguntas como esse são muito bem-vindas, porque é uma atualidade não somente com relação ao mosaico das plantas, tudo o que está acontecendo no nosso planeta, tá certo? Então, convido a você ficar até o finalzinho do vídeo que a gente vai falar muita coisa interessante. Esse assunto é relativamente novo, não somente aqui no Brasil, mas pelo planeta todo. Eu já li algumas referências científicas com relação a esse problema de virose, o mosaico na rosa do deserto, nos artigos científicos. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre o que está acontecendo, principalmente lá fora, e parece estar acontecendo aqui também. Infelizmente, nós não temos muitos relatos técnicos científicos. O que nós estamos vendo são algumas notícias nem sempre verdadeiras. A gente vai comentar aqui algumas situações, principalmente para que a gente consiga bloquear, tá, a entrada desse vírus, principalmente nas plantas. O principal relato, tá, principalmente na Tailândia, tá, e nos Estados Unidos, diz respeito à identificação do vírus das cucúrbitas, tá, nas rosas do deserto. Seriam os vírus relacionados ao mosaico das cucúrbitas, ou seja, pepino, abóbora, melão, melancia. Primeiro, eu acho que o que devemos aqui esclarecer a todo mundo é o seguinte: o vírus, ela não se transmite, tá, pelo ar, né? Não existe essa possibilidade, tá certo? Então, esse tipo de vírus só pode ser transmitido ou por um vetor, no caso, o exemplo do pulgão, mosca branca e outros tipos de sugadores, né? Ou, principalmente, o que ocorre por manuseio de materiais. A gente vai comentar aqui, fique até o final do vídeo que a gente vai passar muita dica importante para vocês. Professor, como identificar se uma planta está ou não com esse vírus do mosaico? Muito cuidado nesta identificação. Eu vi alguns vídeos, tá, que o pessoal acaba mostrando problemas que não são viroses. Elas são problemas de pós-ataques de algumas pragas, principalmente ácaros e tripes. Então, eu peço a vocês, tá, tomarem cuidado com essas informações não muito confiáveis. A identificação pós-ataque, principalmente de ácaros, é muito simples, é muito fácil identificar, tá certo? E de outras pragas também. Se vocês não conhecem, eu já postei alguns vídeos aqui com problemas de pragas. Se vocês puderem
dar uma olhada, seria bem interessante. Eu vou deixar aqui no card, tá, o playlist sobre problemas de pragas e doenças. Acho interessante que vocês dêem uma olhada nesses vídeos também. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas, identificação e controle de pragas. Tá? No caso das orquídeas, temos várias fotos de identificações dessas pragas, então fica um pouquinho mais simples da gente fazer o comparativo. Infelizmente, no caso da rosa do deserto, a gente não encontra, tá, essas visualizações com facilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Vou aqui falar para vocês os principais sintomas, tá, no caso das cucurbitáceas, tá, no caso dos pepinos, no caso do melão, no caso da melancia. Tá? No caso do pepino e do melão, que eu já trabalhei na nossa horta, os sintomas dessa virose é muito fácil de identificar. Elas normalmente aparecem nas folhas. As folhas acabam apresentando esse sintoma de mosaico. O que seria isso? Seriam várias partes das folhas com colorações diferentes do verde. Então, o verde mais claro, o verde mais escuro e assim por diante. Então, é muito fácil de identificar, tá, a presença dessa virose. E no caso mais drástico, né, o que ocorre é o seguinte: seriam deformações principalmente das folhas mais novas. Elas acabam não crescendo, tá certo? Elas definham e acabam por senescer, acabam morrendo. Então, esses seriam os principais sintomas, tá, do mosaico, principalmente para as cucurbitáceas. E a principal contaminação da virose, desse tipo de vírus, ocorre principalmente no seu manejo, tá certo? Não estou descartando possibilidades de transmissão via pulgão ou mosca branca, que é muito comum, tá, nas principais lavouras do mundo, ok? Eu estou comentando aqui principalmente o que está escrito nos trabalhos científicos, né? Então, o principal motivo de transmissão desse tipo de problema tá nesse material aqui, tá certo? São os materiais mais utilizados para o manejo das plantas. E no caso da rosa do deserto, muita gente, a grande maioria, utiliza esse material aqui, tesoura de poda, podendo também ser canivetes, principalmente de enxertias, tá certo? Facas e outros materiais mais. Nós vamos ter que falar um pouquinho desses materiais e principalmente da sua esterilização. Para os que estão chegando no canal, o que ocorre é o seguinte: quando você utiliza a tesoura para fazer a poda ou fazer qualquer tipo de corte na sua planta, elas acaba ficando um pouquinho da seiva dessas plantas. Se elas estiverem contaminadas, essa seiva vai ficar aqui por um certo tempo. Se você não esterilizar e fizer um corte em uma outra planta, você praticamente transmitiu a virose para essa nova planta, tá, isenta desse vírus. É assim que ocorre a grande maioria das contaminações, tá, por manejo. São trabalhos manuais, muitas vezes, que acabam ocasionando transmissão desse tipo de problema. No momento que você corta uma planta e vai cortar outra planta, pessoal, você vai precisar, tá, esterilizar essa tesoura. Como é que eu esterilizo? Como é que a gente orienta o pessoal a esterilizar? Vocês podem deixar, por exemplo, num copinho de água como esse, tá certo? Vocês podem deixar álcool 70%, ok? E vocês, depois que utilizaram a tesoura, tá, deixa um pouquinho, tá, nesse álcool 70%.
Para evitar problemas também, outros tipos de problemas, a gente também faz uma outra imersão da tesoura, tá, num outro copo com a água sanitária a 20%. Se vocês fizerem isso, após a realização do seu trabalho, tá, das suas podas, interessante que vocês lavem a tesoura, principalmente as lâminas, tá certo? E pulverizem, tá, com um óleo protetor das lâminas. E assim vocês podem guardar essa tesoura, e essa tesoura vai te servir por muitos anos. Eu irei fazer outros vídeos sobre esse assunto, que é um assunto delicado e muito importante, tá certo? Então, para não ficar muito longo esse vídeo, eu ficarei por aqui. Como essa dúvida, eu peço a vocês que me encaminhem as suas dúvidas, tá? E as suas sugestões, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal e principalmente a todos aí ouvintes. Pessoal, como sempre, peço o seu apoio para a entidade Fraternidade Toca do Assis. Essa entidade auxilia muitas pessoas com problemas, tá? Se você puder ajudar com qualquer tipo de donativo, a gente agradece. E também peço, por final, sua ajuda clicando, tá, no like, no joinha, tá, inscrevendo e também clicando no sininho. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e grande abraço.